Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Mônica de França e estamos aqui juntos para mais um aulão em busca da expansão da consciência e do nosso autoconhecimento. Você já se questionou em algum momento sobre quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem somos nós para além desse personagem encarnado aqui? Já se perguntou quem é você? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre isso, como vocês viram no título do vídeo. Quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui no planeta Terra? Bom, não haveria outra maneira de nós começarmos essa aula a não ser falando do início de tudo, né? A nossa história como humanidade, ela remonta a mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Eu sei que muitas vezes a gente não tem consciência disso e a gente fica muito preso no momento no qual estamos vivendo, nesta única vida, como se a nossa existência se resumisse do primeiro ano de vida, né, do nosso nascimento, até o momento da nossa morte. Mas a história da humanidade, da sua pura essência, é muito mais antiga do que nós podemos imaginar. Então, nesse slide, vocês podem perceber como se deu a formação do nosso universo. Então, a gente tem aí o Big Bang, né? Por volta lá de 13,7 bilhões de anos atrás, quando ainda não havia nada, mas já havia tudo, né? Depois nós temos a criação da nossa Via Láctea. Depois nós temos então o início da vida na Terra por volta de 3,4 bilhões de anos atrás, até chegarmos no momento atual. É importante eu dizer para vocês que hoje em dia o Big Bang é a explicação científica mais aceita para a constituição do nosso universo. Eu sei que a gente está remontando a histórias, a conhecimentos muito antigos, mas é importante relembrar a nossa essência para então entendermos quem somos nós, né? Então, tudo iniciou-se do nada e haja luz, né? Muito provavelmente você já ouviu essa frase. O Big Bang, então, ele vai descrever a origem do universo a partir da expansão violenta. Por que expansão violenta? Porque aconteceu por meio de uma grande explosão, né? De uma partícula que aconteceu por volta de 13,8 bilhões de anos aproximadamente. Essa teoria, ela foi sugerida pelo físico belga George em um artigo científico, e isso foi publicado lá em 1927. Então percebam que é uma construção de conhecimentos, de pesquisas, que foi publicada ainda ontem, né? É bastante recente, mas traz muito embasamento científico e teórico para nos ajudar a compreender um pouco, né, a formação do universo. Então, ele acredita que o universo pode ter sido originado a partir da expansão de um único átomo, o chamado átomo primordial. Ou seja, era um enorme vazio que continha ali tudo dentro dele. E a partir dessa explosão, tudo que havia contido dentro dele expandiu e deu origem ao que a gente conhece hoje como o universo. Mas quando nós falamos sobre a evolução do cosmos, né, das galáxias, a gente está falando de um período de tempo muito grande, gigantesco, ao qual muitas vezes a nossa mente, que é muito limitada, não tem a capacidade de conceber com clareza, né? Então é muito comum, como eu disse anteriormente, que as pessoas vivenciem a vida hoje como se sua existência fosse pautada apenas do seu nascimento até o momento da sua morte. E é apenas isso que existe. Quando na verdade não. O cosmos, o universo, aquilo que nos deu origem, é extremamente antigo, extremamente antigo. Mas a evolução ela não para por aí,
né? A gente partiu então da explosão, mas o que aconteceu depois disso, né? Porque nós entendemos que o universo ele foi criando suas formas de uma maneira extremamente inteligente. A consciência mantenedora do universo é uma consciência extremamente inteligente. Né? Isso é perceptível através da complexidade de tudo que existe, inclusive de nós como seres humanos. Então, a evolução se dá mais ou menos assim. A gente tem ali a matéria se agrupando para começar a formar as estrelas, as galáxias, e isso não se deu no período de 1, 2, 3 anos, foram bilhões de anos até que tudo isso fosse começando a se densificar para criar a forma que nós conhecemos hoje. Passado mais um tempo, a gente tem então a formação do nosso sistema solar, que aconteceu por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. Né? Então, tudo isso foi acontecendo gradativamente. E aí, a partir da criação, então, da Terra, né, dessa massa sólida que poderia então começar a reproduzir fatores mais biológicos, a gente tem então a evolução biológica, bactérias, fungos, até que a gente fosse evoluindo dentro de todo esse contexto para chegarmos até a raça humana. Tá? Então, a partir de todo esse processo evolutivo, é que surgem os nossos primeiros ancestrais, né? Evoluindo, claro, também de maneira gradativa, até que nós chegássemos na nossa espécie, os Homo sapiens, e isso por volta de 200 mil anos atrás. Tá? Então, a humanidade, ela não tem apenas 2.000 anos, 3.000 anos, ela tem toda uma história evolutiva. E foi então a partir do descobrimento do fogo, de aprender a manuseá-lo e de aprendermos também questões ligadas à agricultura, pecuária, que nós fomos estabelecendo as civilizações. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência neste momento é de toda essa transição que ocorre para que nós cheguemos aqui até onde nós estamos como seres humanos, né? Então a gente vê toda uma movimentação de energias, de átomos, de moléculas, tantas épocas, tantas eras evolutivas para chegarmos aqui onde estamos. Tudo o que há no universo tem uma matéria-prima, que é a energia. Todos nós somos fragmentos desta energia primordial, tá? Então, somos energia, somos feitos de energia, visto que de maneira fundamental toda a matéria é composta de partículas subatômicas que contêm energia. Carl Sagan já dizia: somos todos feitos de poeira de estrelas. Olha que coisa mais poética, mas é a realidade. Todos os fragmentos que foram se soltando das massas densificadas das estrelas foi o que foi formando o nosso planeta, inclusive a nossa composição física. Todos os elementos químicos que existem em nosso corpo têm essa origem estelar. Olha que coisa incrível. Já dizia Aleister Crowley: cada ser humano, seja homem ou mulher, todos somos uma estrela. Então, para entender de uma maneira mais prática este contexto de criação, de massa, de energia, eu sugiro a vocês que assistam o documentário Cosmos, tá? Ele é um documentário muito completo. Não é tão simples, não tem uma linguagem tão simples, mas ajuda você a expandir a sua consciência, ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de como se deu esse processo de evolução aqui na Terra. Então, quando a gente fala da expansão da consciência, quando a gente fala do autoconhecimento,
entender quem eu sou, qual é o meu papel no universo, é imprescindível que a gente recupere grande parte da nossa consciência cósmica. Então, à medida que você vai se abrindo para todos esses conhecimentos, sua memória cósmica, ela começa a surgir, a dar as caras, a sair, né, de dentro de você. Toda a sua existência está registrada no seu Akasha, né? Então lá tem informações de tudo que você fez enquanto ser. Olha que coisa incrível. Mas é claro que essas informações, elas vão surgindo à medida em que a nossa consciência expande, nós vamos nos abrindo para que elas comecem, no caso, a se manifestar, certo? Então, mais uma vez, a gente ainda vive muito focado nesta vida aqui, nesse período de tempo em qual nós estamos vivendo, e isso é importante? É importante, mas nós não somos apenas esse personagem. Tem muito mais vida, muito mais aprendizado, muito mais experiências que a gente já vivenciou e que estão esquecidas e a gente pode muito bem voltar a acessar, certo? Então, quando nós expandimos a nossa consciência cósmica, entendemos que todos somos emanações de um único absoluto. Quando eu digo absoluto, é porque tudo é onisciente, é onipresente, é onipotente, é absoluto. Não existe nada fora dessa energia. Tudo é uma emanação dela, tá? Então nós somos as manifestações dessa energia primordial, a qual nós podemos chamar de Deus. Deus, essa energia suprema que deu origem a tudo o que há. Não há nada além dele. Mas, quando nós estamos densificados, temos a sensação de separatividade. Né? É muito comum hoje que a gente olhe para o outro e veja ele separado de nós. Mas, se você for observar, né, reconstruir aí a constituição do universo, você vai perceber que não existia separatividade. Todos éramos uma única coisa e apenas expandimos. Cada qual foi buscar ali a sua experimentação. Então, essa coisa de separatividade não existe, todos somos um. E aí, a partir dessa densificação, surge então aquilo que nós chamamos de ego, né? Do eu. Freud fez um brilhante trabalho a respeito desse tema, trazendo elucidações importantíssimas a respeito do ego humano. Já existe um aulão aqui no canal falando um pouquinho a respeito do ego. Recomendo que vocês assistam. Vou deixar num card para que vocês possam ter acesso de maneira mais facilitada. Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, a partir dessa densificação da encarnação, a gente perde um pouquinho dessa consciência cósmica, dessa consciência de pertencimento a tudo, né? E começa a olhar apenas para o eu, para o nosso próprio umbigo, né? Como se nada mais existisse além do eu, quando não é verdade, né? Então, partindo deste princípio egóico, nós entendemos que o ego ele auxilia, né, a nossa manifestação aqui enquanto seres encarnados. Quando a gente fala no contexto psique, no contexto mental, o ego ele tem a sua finalidade, a sua importância, tá, enquanto encarnados. Porém, essa aula aqui especificamente é para que a gente entenda que existe algo para além desse ego. Né? Existem muitas pessoas que dizem por aí que o ego é inimigo, não porque a gente tem que matar o ego, né? Porque o ego só nos atrapalha. O ego ele tem uma função específica enquanto seres humanos encarnados, tá? Existe sim a nossa consciência cósmica, como eu já venho falando anteriormente, e ela também tem um papel importante. Então, o que a gente precisa é vivenciar a experiência da matéria, mas sem se esquecer de quem somos nós, seres cósmicos, uma consciência
cósmica, né? Então o ego ele vai ter o seu papel e é claro que a gente não deve dar uma vazão extrema a esse ego, porque esse ego ele está adoecido por aquilo que a gente constituiu como sistema, como aprendizagem. Então a gente hoje acaba usando o ego muito mais no sentido de defesa, de manifestação agressiva, do que como algo que possa possibilitar certas aprendizagens, né? Então, Freud ele vem dizer que o ego ele é um modulador, né? Um modulador dos nossos instintos para que a gente não seja animalesco, mas ao mesmo tempo dando uma voz ao ser humano para que ele também não se torne alguém extremamente reprimido. O ego tem a sua funcionalidade aqui, tá? E aí, além do ego, né, que traz toda essa constituição da nossa psique, a gente tem a personalidade. A personalidade que é extremamente mutável. Você não vai ter a mesma personalidade do dia que você nasceu até o dia da sua morte. Isso vai variar de acordo com o meio no qual você está inserido, né? De acordo com a cultura na qual você está inserida, no processo religioso ao qual você está inserido. Então, a personalidade ela é extremamente mutável, ela ajuda o ego a se manifestar aqui na matéria, certo? Então, a personalidade é um conjunto de características que influenciam a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta durante sua existência enquanto ser encarnado. Tanto ego quanto personalidade são influenciados por fatores externos, como cultura, escola, religião, família, entre outros. Tudo isso foi criado pelo ser humano para que fosse mais fácil vivermos em comunidade, né? Ou algumas vezes para que o próprio ser humano pudesse subjugar o outro, né? Mas nada disso aqui representa o que você é na essência. Eles vão representar aqui o personagem que você está vivendo nessa encarnação. Mas como essência, lembra, você estava lá na origem, lá no Big Bang. Você é energia. Você é parte da centelha divina, dessa força cósmica maravilhosa que nos criou. Então, a gente poderia entender nossa vida aqui como se fôssemos personagens. Somos personagens nessa existência, né? Então, a cada reencarnação, você vive um novo personagem. Hoje você é Maria, ontem você foi Ana, anteontem Beatriz. Você trouxe aí vários personagens. Cada reencarnação é uma nova experimentação. E aí, quanto você mais se torna sutil, mais pura se torna a sua energia e mais próximo você está da sua consciência cósmica, que é aquilo que você realmente você é, uma consciência, tá? O corpo físico, ele é apenas um veículo que vai te ajudar a experimentar toda essa maravilha da vida humana, certo? Mas você é consciência. O seu corpo ele vai perecer, ele tem um prazo de validade, mas a sua consciência não deixa de existir. É por isso que tudo que você já viveu até hoje está registrado no seu registro acástico. E durante alguns períodos da vida você vai tendo acessos a esses registros, até mesmo para que você tenha condições de experienciar de maneira mais adequada a existência atual. Então nós somos aqui encarnados como personagens, né? O que deveria realmente dirigir a nossa vida é a nossa consciência cósmica e não esse personagem. E a gente vai entender um pouquinho mais profundamente isso daqui a pouquinho. Então, mais uma vez, essa videoaula aqui especificamente, ela vem para refrescar a nossa memória, para que a gente tenha clareza sobre o que realmente a gente é. Tá? É como eu disse, tem aula já sobre o ego e a gente vai falar um pouco mais também em outras aulas a respeito dessa constituição física humana na qual nós estamos vivendo, mas essa aula aqui é para refrescar realmente a sua memória e trazer a sua consciência cósmica para a atuação, porque é dela que vai depender o teu desenvolvimento aqui.
É dessa consciência cósmica que vai depender o seu sucesso ou o seu fracasso, né, dentro da vida humana. Então, nós somos energia, né? À medida em que nós nos identificamos com a matéria, com o ego, com a personalidade, nós esquecemos da nossa existência cósmica e da nossa verdadeira identidade. Passamos a experimentar uma sensação de vazio e separatividade. Lembra que eu falei anteriormente? Quando a gente não lembra, a gente não resgata essa centelha divina, né, esse fragmento divino que está dentro de nós, a nossa consciência cósmica, a gente sempre vai ter uma sensação de vazio enorme. E aí a gente vai passar a vida tentando preencher isso com coisas materiais, mas não é disso que a gente está sentindo falta. A gente fazia parte de um todo. E estamos vivendo essa sensação de separatividade aqui para experienciar, porque nós somos os meios pelo qual o divino experimenta a vida, né? Então é disso que a gente sente falta, dessa conexão com a nossa centelha divina, e ela precisa existir ao longo da sua vida, né? A gente precisa deixar de ser tão materialista, porque realmente essa vida aqui é passageira e somos personagens dentro dessa história. A nossa consciência, mais uma vez, é aquilo que tem que comandar todo a nossa trajetória de vida aqui, né? Então, cada existência é uma oportunidade de experimentar, como se vivêssemos num filme a cada reencarnação. E aí, vamos pensar assim: a gente tem lá aquele personagem X. Vamos ver aqui, vai, o Al Pacino. Temos o Al Pacino, ele é a consciência divina, certo? Vamos usá-lo aí como referência de consciência divina. Quantos personagens Al Pacino viveu ao longo de toda a sua trajetória? Ele teve inúmeros personagens, certo? Já pensou se Al Pacino ele começasse a se identificar como os personagens que ele vivenciou no filme Poderoso Chefão, no filme Scarface, entre outros trabalhos que ele fez? Como seria? Você percebe que ele ia começar a perder as características essenciais dele. É o que acontece com a gente, exatamente o que acontece com a gente. Nós somos uma consciência, né, a consciência primordial aqui, uma centelha divina, e à medida que a gente vai vivendo esses personagens, a gente vai se identificando com eles e perdendo a nossa raiz, perdendo a nossa consciência. Entendem como isso é complexo e por que é tão importante a gente sempre buscar a espiritualidade e entender quem a gente realmente é? Essa identificação com a matéria, com o personagem encarnado, nos limita e traz sofrimentos, angústias, as quais a gente não precisaria vivenciar estando aqui. Mas é por conta dessa identificação. Eu sou esse ser aqui e ele sofre, e ele chora, e ele sente dor, e aí a gente não consegue olhar com um olhar mais elevado para aquela situação que a gente está vivendo, como a nossa centelha gostaria de ver, para resolver aquela situação de dor. Então a gente vai perdendo essa capacidade ao longo das reencarnações. Chega um momento da vida que a gente é chamado a relembrar, a resgatar a memória cósmica, para a gente sair desse aprisionamento onde a gente se colocou, né, como personagens. Agora imagina, não seria um tanto absurdo, né? Por exemplo, que Al Pacino começasse a se identificar com os personagens, se ele fosse para a vida real dele ali e ele começasse realmente a agir, pensar, falar como o personagem que ele interpretou, já seria algo muito estranho de acontecer, né? Imagina a gente como ser cósmico, tá? Que nesse caso o Alpatino está representando essa consciência cósmica. Não seria absurdo a gente deixar de ser quem a gente é porque estamos interpretando personagens aqui nessa história humana? É um ponto para refletirmos. Então, quando a gente começa a entender quem somos, de onde viemos, qual a nossa função aqui na Terra, que é experienciar, é simplesmente viver, gente. A maior missão que um ser humano pode ter
é viver, é experimentar de uma maneira neutra, tranquila, sem se identificar com o personagem, né? Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que essas questões de egoísmo, separatividade, conflitos, são tudo uma bobeira sem tamanho. Porque no fim das contas, nós somos seres divinos, todos nós somos um. É como se você tivesse brigando com você mesmo à medida em que você entra em conflito com alguém próximo a você. Porque gostando ou não, vocês vieram da mesma matrix, da mesma matriz. E aí é interessante que o universo ele é tão sábio, essa consciência ela é tão sábia que ela faz com que nós, como seres humanos, acabemos nos projetando uns nos outros. Então, grande parte daquilo que você detesta no outro é uma característica sua. Ele é o seu espelho. Por quê? Porque vocês são um. Né? Então a gente entende que essa ideia de separatividade realmente ela passa a não fazer sentido. E aí você começa a olhar para o outro com um pouco mais de amor, de compaixão, de empatia, né? E aí sim a gente vai se alinhando com a proposta divina, que não foi vir para cá fazer guerra, criar intriga, ficar enganchado ali junto com o egoísmo. Não, nós viemos aqui para experimentar a vivência na Terra. Mas por conta da identificação, como eu disse anteriormente, a gente acaba atacando um ao outro. Isso nos afasta cada vez mais da nossa consciência cósmica, daquilo que nós realmente somos. Então, essa aula aqui, ela é um lembrete para que você reflita sobre quem você é, sobre a vida que você tem levado, sobre o seu posicionamento diante do outro. Tudo isso cabe nesse momento, cabe nessa reflexão. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Em breve nós vamos estar aprofundando um pouco mais em outros assuntos que vão também nos ajudar a despertar essa consciência cósmica para que de fato a gente possa viver a nossa missão aqui, que é sermos experimentadores, né? Experimentadores da vida humana. Então, um abraço e até o próximo vídeo.